Então, continuando, né, nossa aula, nós vamos continuar sobre esse tema. Então, vimos que o Leite Barbosa eles fazem boa definição sobre essa questão, não é? Então, neste enfoque, para que o discente produza um texto de forma espontânea, verdadeira, adequada e com entusiasmo, é necessário que ele saiba o que tem a dizer, tenha um motivo para dizer o que quer falar e tenha para quem dizer o que fala. Então ele tem que ter, para que aquele texto possa ser apresentado, né, de forma espontânea, verdadeira, adequada e com entusiasmo, é necessário que ele saiba o que ele tem a dizer. Ele não vai dizer qualquer coisa, ele já tem que estar consciente do que vai dizer. Além disso, ele tem que ser motivado a dizer algo. Então não pode estar uma pessoa desmotivada, sem motivo nenhum para dizer aquilo. Não tem dizer por dizer. Não, tem que ter um motivo. O que ele quer falar. Então, para ele dizer o motivo para dizer o que ele quer falar, ele tem que ter isso. Se ele não tiver esse motivo, não vai. E, além de tudo isso, para quem quer dizer o que quer falar. Então tem que dizer, tem que ter uma outra pessoa ou outras pessoas, né, para o que ele quer falar. Então tem que ter essas três coisas. Então ele sabe o que tem a dizer, tem um motivo para dizer e tem para quem dizer. Esses são esses três pontos. Serão definidos assim os possíveis ou reais interlocutores do texto. O aluno verá propósitos claros de produção destinatário real e a prática de produção textual abandonará a escrita mediante objetivos meramente escolares. Escrever para aprender, para obter nota ou simplesmente para atender a uma solicitação do professor, muitas vezes, o único leitor dos textos produzidos na sala de aula. Então, né? Diante disso, gêneros do discurso, como norteador do ensino-aprendizagem da língua portuguesa, colaboram para a formação de um aluno escritor e levam à socialização das práticas da linguagem na escola e em outras situações de comunicação. Então, de acordo a Leite Barbosa, então, o trabalho com gêneros traz a oportunidade de fazer a associação entre a escrita e a vida em sociedade, baseada na concepção dialógica da linguagem conforme é explicada por Bakhtin. Então, quer dizer, traz a oportunidade de fazer associação entre a escrita e a vida na sociedade, não só a escrita, como foi lido antes, né? Às vezes o aluno só terá a única coisa meramente escolares, só vai escrever e aprender, só isso, para obter nota, ou simplesmente para aprender, ou solicitar, ou uma solicitação do professor, que na maioria das vezes ele é a única pessoa que produz texto. Mas o aluno deve produzir também, ele deve produzir para isso, né? Fazer uma associação entre a escrita e a vida em sociedade. O objetivo dessa prática na sala de aula, de forma interdisciplinar, é proporcionar ao corpo discente o domínio dos variados gêneros e, para tanto, o professor precisa estar atento às decisões didáticas que fará, às atividades que escolherá. Então, o professor, dependendo do professor, isso. Então, quando um professor, digamos, vai mudar só um tipo de gênero textual, o aluno vai aprender mais só aquele. Você tem que variar os gêneros textuais, porque o aluno vai encontrar isso na vida diária dele. Ele vai encontrar vários tipos de textos. Uma variedade textual imensa, no qual ele vai ter que conhecer. Buscando trazer os estudantes, as atividades que escolherá, buscando trazer os estudantes situações de escritas e mais próximas possível da situação original de produção de texto e discurso escolhido, e fazendo-os compreender e refletir que na produção de texto é preciso considerar quem escreve, para quem escreve, com qual finalidade se escreve, em qual contexto se escreve, em que suporte se escreve, qual estilo de linguagem que será utilizado para escrever. Tudo isso tem que ser levado em conta. Antunes discorre dizendo que, no que se refere a atividades com escrita, ainda é possível perceber um processo de aquisição que não considera a interferência do sujeito aprendente. A prática da escrita mecânica e centrada nas habilidades motoras ou na memorização de regras ortográficas. A prática da escrita artificial, com criação de listas e frases descontextualizadas, por exemplo. A prática da escrita sem função nem valor intencional. E, por fim, a prática de uma escrita improvisada, que não é planejada nem revisada. Diante disso, faz-se necessário dar continuidade ao processo de transformação desta realidade
e, para tanto, é indispensável uma ação ampla, fundamentada, planejada, sistemática e participada das políticas públicas federais, estaduais e municipais, dos professores como classe e de cada professor em particular, segundo Antunes. A fim de se conseguir organizar uma escola que cumpra o papel social que lhe é inerente de capacitar os indivíduos para o exercício pleno da cidadania. Então, tem que ter todos esses aspectos para preparar o indivíduo isso, para a cidadania. Não só, quando você ensina português, você não vai ensinar somente a ler e escrever. Esse é um mito. Tem que preparar o aluno para a vida. E questão de conhecer diversos gêneros textuais, com que ele vai se encontrar, que ele vai trabalhar. Por exemplo, ele vai na farmácia, passa um remédio para ele. Quando ele crescer, um exemplo, ele pode ler essa bula. Ou a mãe dele às vezes não tem dificuldade em leitura, ele pode ler essa bula e interpretar. É um gênero textual, a bula é um tipo de gênero textual. E às vezes não é tão fácil assim de ler, né, de saber interpretar. Então ele vai ter que conhecer isso, vai conhecer, vai num restaurante, vai ver um cardápio e tal, vai ler um jornal, vai ver um assunto na internet, tudo isso aí ele vai ter que dominar esses tipos de linguagem, todos eles, que vai fazer parte do dia a dia dele. Para tanto a escola, os seus professores devem refletir sobre quais as suas concepções, prioridades, objetivos, procedimentos metodológicos utilizados, a fim de ampliar as competências comunicativas do aluno. E isso se dará por meio da organização do trabalho em torno dos gêneros textuais, estruturando o ensino da língua portuguesa e das demais disciplinas a partir da produção de textos voltado para a formação de um estudante capaz de comunicar-se adequadamente de forma eficaz. Esse é o ponto. Você organiza um trabalho em torno de gêneros textuais para que ele possa conhecer os textos, diferentes gêneros textuais que existem, tudo baseado na língua portuguesa, estruturando o ensino da língua portuguesa de forma correta. Ademais, outra disciplina que ele tem também durante o período escolar. Né? Então, a partir de produção de textos voltado para a formação de um estudante, então, a partir disso, a partir dessa produção textual, ele conhece gêneros textuais, língua portuguesa e mais disciplinas, ele vai saber como comunicar-se adequadamente de forma eficaz, porque ele vai conhecer outras coisas. Então, cada contato que ele vai ter com determinada disciplina, ou com alguma pessoa lá fora, ou qualquer outro contato com a revista, ou o que seja, ele vai saber comunicar-se com uma pessoa que, por exemplo, pode comunicar com qualquer um, se ele souber os diversos gêneros textuais, vai ajudar de uma forma mais tranquila para ele. Bom, esse ponto agora vamos falar sobre a produção do texto na sala de aula, a população dos gêneros de discurso. Como vimos, já foi falado durante todo esse período aí, os gêneros textuais devem ser objeto de ensino-aprendizagem, deve ser focado nisso. É primordial ressaltar que esse trabalho, que deve ser contínuo em todos os níveis da escolaridade, precisa ser organizado de forma sistemática e responsável, para que não se torne apenas uma amontoada de informações refletidas, mal compreendidas e desconexas. Sendo assim, o docente deve compreender que para um texto ser escrito, ou melhor, bem escrito, não basta apenas a codificação das ideias, mas é imprescindível o planejamento, a revisão e a reescrita. Vamos supor que você vai escrever um TCC. Então você tem as ideias, você coletou toda a informação, agora o que você vai fazer? Você vai planejar isso, como escrever. Uma vez pronto, você vai revisar ele todo, ver se está tudo ok. E se precisa de alguma correção, uma vez você escreve. Uma vez escrito, talvez você precise reescrever, porque vai ser muita coisa que não vai estar correto ali. Sintaxe, ortografia, ideias também às vezes, vão estar meio desconexa, fora de nexo, não vai estar coeso, você vai ter que fazer uma reescrição. A natureza interativa da escrita impõe esses diferentes momentos. Esse vai e vem de procedimentos, cada um implicando análises e diferentes decisões de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer, para outro ou para outros sujeitos, também ativos e cooperantes. Segundo Antônio, página 2003, página 56. Então, veja só, a natureza interativa da escrita. Interativo significa que há interação, não é algo mecânico. Para que haja essa interação, para que haja essa natureza interativa, impõe esses diferentes momentos. Esse vai e vem de procedimentos, cada um implicando análise de diferentes decisões de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer. Para outro ou outros sujeitos também ativos e cooperantes. Então, a outra parte também tem que ser ativa e cooperante. Então, a outra parte também faria a mesma coisa. Então, é como se fosse uma troca, uma interação de informação, uma troca de informação, uma troca de escrita.
Isso aí faz com que o aluno cresça. A escrita também deve considerar, sim, os aspectos linguísticos, mas para cumprir a função comunicativa a qual o texto está destinado, atentando para a coesão e a coerência necessária para que haja uma verdadeira situação de comunicação e interlocução entre pessoas, entre texto e contexto, para que não haja uma incoerência, incongruência entre texto e que as coisas fiquem descontextualizadas. Então, interlocução dentro da comunicação, dentro do interdiálogo entre as pessoas, entre os dois textos e também e contextos. O texto também tem que ser, né, favorável também. Indo um pouco mais adiante, Antunes preconiza que o professor em sala de aula, seja na aula de português ou em outro componente curricular, deve realizar a intervenção a fim de que haja alguns pontos. Vamos dizer aí 10 pontos. 9 pontos, peraí. Uma escrita de autoria de alunos, que estes sintam-se sujeitos de um dizer que circula na escola, superando a única condição de leitor de que foi produzida e exercitando a participação social pela escrita. Uma escrita de textos. Então, a autoria dos alunos, agora uma escrita de texto que estabeleça vínculos comunicativos relacionando-se com o ambiente social em que os alunos estão inseridos. Uma escrita de textos socialmente relevantes, correspondentes aos diferentes usos sociais da escrita, ao que é produzido na sociedade em geral e não somente dentro da escola. Uma escrita funcionalmente diversificada, ensinar que há diferenças nas escolhas das palavras, na estrutura sintática das orações ou dos períodos, dependendo da função que o texto tem a cumprir. Isso é muito importante. Uma escrita de textos que tem leitores. Os textos são ações de linguagem e devem ter algum destinatário real e diversificado. Então você vai ter que passar para alguém. Você vai escrever, mas tem que ter pessoas que vão ler o seu texto. Uma escrita contextualmente adequada. O texto deve estar adequado à situação comunicativa da qual está inserido. Então não pode ter algo descontextualizado. Vamos dar um exemplo. Você está escrevendo sobre um pomar e daí você joga, por exemplo, uma fábrica de carros. Nada a ver. Descontextualizado. Tem que falar dentro do contexto. Uma escrita metodológica adequada. Os alunos devem ter tempo para planejar e construir seus textos e habituar-se a esse procedimento. Então, ele tem que planejar, ter uma metodologia, construir o seu texto de forma adequada, metodológica. E fazer isso como uma rotina para ele. Uma escrita orientada para a coerência global. Atentar para os aspectos de organização e compreensão do texto, sentido, relevância de que é dito, adequação das expressões, dentre outros aspectos. Uma escrita adequada também em sua forma de apresentar. Estar atento aos aspectos ortográficos, sinais de pontuação, organizando-os em estreita relação com a coerência e o valor informativo e expressivo do texto. Então, a forma também de você apresentar o seu texto tem que estar bem apresentado. Não pode estar um texto tosco e mal feito, com erros e tudo mais. Tem que estar o mais perfeito possível. E também para criar um hábito no aluno de fazer dessa forma. Um texto bem organizado com tudo. Assim, tendo na escola, a produção de texto deve buscar trazer aos alunos a compreensão e prática real da escrita, proporcionando a compreensão de qual seja a verdadeira função dos textos na sociedade. Então, isso é importante, né? Então os alunos devem compreender que a prática real da escrita é necessária. Né? Que isso proporciona a compreensão de qual seja a verdadeira função do texto na sociedade. Deve proporcionar isso, que ele tem função, que o texto não é algo sem importância, que é importante, que esse que ele vai produzir vai ser algo para a sociedade. Então, que vai contribuir para o bom andamento da sociedade. Tem que ter a sua consciência. Né? Então, agora vamos ver sobre a questão do gênero discursivo e o currículo escolar.
Tratando das práticas docentes em torno do ensino dos gêneros textuais na escola, é primordial que pensemos a inserção desta forma de trabalho no currículo escolar. Ao se tratar do currículo, enfatizamos não somente os planejamentos de aulas semanais dos professores ou o plano anual de determinada série. Ao discorrermos sobre o currículo, vamos além, apresentando a necessidade de inclusão e prática desses conteúdos, a partir de explicitações das estratégias do PPP, Plano Político Pedagógico da Instituição Escolar. Cada escola tem o seu PPP. Ao se enfatizar no PPP, um importante documento que norteia a vida escolar por meio de referências teórico-metodológicas, estaremos considerando políticas escolares para escrita, buscando afirmar a ênfase dada aos últimos anos a uma educação que busque formar indivíduos capazes de comunicar-se com eficiência por meio do gênero do discurso. Sendo assim, Leite Barbosa preconizam que é válido ressaltar que a inserção dos gêneros como objeto de ensino reproduzirá as práticas sociais, tais como elas são dentro da sala de aula. No entanto, é preciso adaptá-las às características intrínsecas à escola e buscar aproximar o máximo possível da realidade social. Esse é o ponto, né? Então, é válido que a inserção de gênero textual como objeto de ensino para reproduzir as práticas sociais, da maneira como são, em sala de aula, mas é preciso também adaptá-las às características intrínsecas da escola e buscar o máximo aproximação possível da realidade social, tanto da escola como da realidade social que o aluno vive. Né? É importante, pois, que o professor reflita e questione-se sobre o que merece ser privilegiado. O que merece ser privilegiado? Quais gêneros escolher para trabalhar em sala de aula? Quais são os mais relevantes em cada nível de ensino? Como organizá-lo ao longo de cada ano letivo? Quais critérios podem ser organizados para fazer essa organização? Então, é isso que tem que ver. Claro que na escola você não vai poder trabalhar com todos os gêneros textuais. Ou, pelo menos em determinado momento, não. Em outro momento, sim. Quer dizer, em tudo também, o ambiente do gênero textual está voltado para a escola. Embora você pode ensiná-lo a ler, mesmo que não esteja na escola, algo que esteja em outra área, ele possa conhecer, mas não quer dizer que isso vai ser realizado naquele momento. Então, é uma forma que o professor tem que ver isso aí. Né? Então, veja bem, quais os gêneros textuais mais relevantes em cada nível de ensino? De acordo com o professor do nível, os níveis estão mais relevantes. Por exemplo, a questão dos contos de fadas é muito, de gênero textual, é muito útil nas criancinhas, nas pequenininhas, no ensino médio, no ensino fundamental 1, principalmente, né? E parte do 2, os meninos gostam muito disso. Quando vão crescendo já não vai ser tão importante para eles. Embora seja útil, mas não vai ser tão importante. Né? Mas isso é um trabalho agora. Mais para frente você trabalhar outro tipo de gênero textual. Um tipo de jornalismo, né? Ensino médio principalmente. Né? Então, para você saber isso, você saber quais gêneros trabalhar, quais os mais relevantes em cada nível de ensino, cada ano que passa, que você vai ter que trabalhar com eles. E como você vai organizar ao longo de cada ano letivo, você vai ter que organizar isso, né? Ver como é que vai fazer, de acordo com o seu material didático, de acordo com o PPP e tal. Se não tiver no PPP, tem que ser incluído, tem que ter reunião com toda a organização do colégio para tratar disso. E quais os critérios que podem ser organizados para fazer essa organização? Que critérios eu vou utilizar? Entre você e todos os colegas, né? E vamos trabalhar nisso. Pensando assim, o educador estará preocupando-se em formar os alunos de forma integral e responsável. O professor já mentalizou que o aluno é importante para ele, e no caso nesse discursivo, no caso ele como professor de língua portuguesa, é importante para eles. Então, ele vai trabalhar nesses pontos, nessas perguntas, e vai procurar pôr em prática isso na sala de aula, né? No seu próprio programa, no próprio currículo da escola. Alguns autores trazem sugestões de forma de organização de trabalho com gênero discursivo no currículo escolar, a fim de que o corpo docente conheça, aprecie, compreenda e produza tais textos, na escola e fora dela, percebendo que os gêneros discursivos estão interrelacionados. Dentre essas maneiras está citada por Schneider e Dodds, que consiste na progressão temporal do ensino,
seja na divisão dos gêneros entre os diferentes ciclos do ensino ou o tratamento de um mesmo gênero em diferentes ciclos em forma de espiral, ou seja, continuamente, elevando pouco a pouco o nível de complexidade. Muito interessante. Claro, os gêneros textuais uns vai ser mais fácil, outros mais complexo. Da medida que eu for avançando, o aluno for avançando, crescendo em idade também no ano, né? Tipo, passando do quinto, sexto, sétimo, oitavo, primeiro, segundo, terceiro, vai aumentando a complexidade para ele. Mas é importante que durante toda a vida acadêmica dele ele possa ter todos os tipos de gêneros textuais. Este trabalho se dá por meio de agrupamentos não cristalizados dos gêneros, tomando como critérios as características comuns entre eles. Tendo em vista que esta metodologia de trabalho é uma sugestão, cabe à escola organizá-la conforme as suas necessidades, sempre pondo como essencial a apresentação de desafios novos aos alunos e considerando as propostas lançadas nos parâmetros curriculares nacionais para a língua portuguesa, que também traz sugestões de gêneros adequados para o ensino de linguagem escrita do primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, ou seja, ensino fundamental 1 e 2, né, e também, né, ensino médio também. Né. Propondo abordagens diferentes e variados gêneros discursivos, adequando-se ao grau de complexidade dos objetivos do processo de ensino-aprendizagem ao nível de desenvolvimento dos estudantes. Assim, o gênero discursivo deve estar presente no currículo, pois compreendemos que é utilizado por meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, a fim de trazer ao aluno o entendimento da realidade social alicerçada na linguagem escrita por meio dos textos diversos. Resultado de discussão. A partir da leitura de diversos textos, autores que versam sobre a temática tratada aqui nesse trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico referencial teórico para tratar de gêneros textuais no processo de ensino-aprendizagem. Os estudos apontaram, por meio da revisão bibliográfica e dos entrelaçamentos das leituras feitas, os textos pesquisados e trazidos à reflexão, que mudanças vêm ocorrendo no correr dos anos, principalmente a partir dos anos 90, impulsionadas pelas novas concepções e visões expostas na publicação do parâmetros curriculares nacionais e abandonando aos poucos a ideia do texto isolado, descontextualizado e abrigo apenas de aspecto linguístico a serem estudados. Então, aquele estudo antigamente mais mecânico, mais direcionado somente ao texto, foi mudando paulatinamente até chegar a algo que seja contextualizado e ter aspecto linguístico e social tudo envolvido. Essa fase de mudança ainda está ocorrendo e vem desenvolvendo-se de forma a causar o estímulo na produção de trabalhos científicos e obras dispostas a colaborar com a concepção socio-interacionista de gênero discursivo, que compreende tais textos como partícipes e local de relações sociais baseados na escrita ou na oralidade. Sendo assim, percebemos que os textos citados, bem como as reflexões realizadas ao longo desse artigo, mostram que se está em busca de uma escola que considere o indivíduo em todos os seus aspectos e peculiaridades, formando-o de forma integral para uma efetiva e eficaz participação em sociedade. Para tanto, os gêneros discursivos devem estar presentes nos processos de ensino-aprendizagem, precisam ser considerados nos projetos político-pedagógicos da escola e devem ser ensinados de maneira que, a partir do estudo deles, na sala de aula, o aluno seja capaz de comunicar-se adequadamente na sociedade, utilizando a escrita ou a oralidade de forma eficiente, usando os dois. Né? O ensinar e aprender a língua portuguesa necessita então estar organizados a partir de uma unidade básica de ensino, que é o texto, e partindo dele trataremos também dos aspectos linguísticos, sempre contextualizados na situação comunicativa em questão. Não pegar o texto somente o texto, mas sempre contextualizando a situação. Né? Então, esses são pontos importantes que nós devemos ter consciência em relação a isso. Né? Então, é isso mesmo. Então, o ponto é ensinar e o aprender língua portuguesa necessitam estar organizados a partir de unidade básica de ensino, que é o texto, e partindo do texto, trataremos também outros aspectos.
como o aspecto linguístico. Esse aspecto linguístico está sempre contextualizado à situação comunicativa em questão, não pode ser isolado, né? Então, bom, diante do que foi exposto, percebe a importância de compreendermos os conceitos bakhtinianos de enunciado, gênero, discurso e texto como enunciado, né? Como entendermos como os gêneros discursivos podem estar inseridos no processo de ensino-aprendizagem, no currículo, nas práticas de produção textual realizadas na sala de aula e que são, ou melhor, precisam ser reflexo nas práticas de escritas organizadas e estabelecidas para além dos portões da instituição escolares, né? É imprescindível que os docentes de uma escola tragam à tona a reflexão sobre a sua praxis profissional, enquanto professor comprometido com a sociedade e com a formação de cidadãos participativos, que desenvolvam o ensino de criticidade e atuem no meio em que ele convive de forma eficiente, conseguindo comunicar-se com eficácia. Para tanto, faz-se necessário também considerar nos documentos escolares a efetiva organização do ensino da língua portuguesa, bem como de outros componentes curriculares, tendo o texto como unidade básica de ensino, conforme prevê e promulgam os PCN. Portanto, escrever na escola deve ser visto como uma ação interlocutiva para aprender, refletir, sentir e viver no direito de dizer uma sua palavra, uma consciência dialogada com o mundo da vida. Não deve ser algo isolado. Então, escrever. Então, ação interlocutiva de comunicação. Você aprende, você reflete, você sente, você vive. E você também tem o direito de dizer sua palavra, uma consciência dialogada em que você pode comunicar com outras pessoas e com o mundo seu, toda a sua vida. Então não é algo fechado, é algo aberto, em que você vai praticar aquilo que você aprendeu, né? E é isso aí. Então, bom, as várias mecanismos biográficos que tiramos dessa matéria, né, estão aí para vocês. O slide vai estar posto para vocês revisarem, né? E teremos nas aulas mais para frente, né? Perto da prova, na quarta-feira, teremos uma revisão para a prova, né? Então aguardem, e em breve estará sendo disponibilizado.